Olá, caros ouvintes, eu sou o Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos estudando um pouco mais da Tua Palavra. Nos capacita, ó Deus, e nos dá discernimento para compreender tudo aquilo que a Tua Palavra quer nos dizer e também para que possamos pôr em prática. Senhor, nos enche do Teu amor e de sede, ó Pai, pela Tua obra. Que o Senhor, ó Deus, possa estar nos enchendo da Tua graça e de toda a Tua misericórdia. Que possamos ser luz e sal diante deste mundo, ó Pai, que jaz do maligno. Que possamos ser verdadeiras testemunhas da Tua maravilhosa obra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, dando continuidade à série Segurança da Salvação em 1 João, o nosso texto bíblico de hoje se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Daremos início à leitura. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus amados, o apóstolo João, ele passa do encorajamento, nos 3 versículos anteriores ao texto bíblico de hoje, para a advertência, quase como uma transição do nosso relacionamento com Deus para o nosso relacionamento com o mundo. Faremos então uma análise, parte por parte, dos versículos que compõem o texto bíblico de hoje. Não amem o mundo, nem o que nele há. Meus queridos, mundo aqui não é direcionado à natureza, às coisas físicas que Deus criou. Não. Afinal, a própria natureza ainda reflete a glória de Deus. Embora a criação seja marcada pela queda, ela não deixa de ser obra de Deus. E por isso nós ainda conseguimos ver resquícios da identidade do artista que as criou, o próprio Deus. O mundo aqui também não representa as pessoas que estão neste mundo, sendo elas cristãs ou não. A Bíblia, as Escrituras e Deus é muito claro quando ele fala que devemos amar até mesmo os nossos próprios inimigos. João, quando nos alerta a não amar o mundo, ele está falando das ideologias, do sistema de crenças, as filosofias, teorias políticas ou qualquer visão moral e ética de mundo que é antibíblico. O mundo, ele está dominado pelo pecado, ele está corrompido. Se refere ao curso desse mundo, ao reino de existência, o modo de vida que é regido por Satanás, pelo pecado, pela depravação. O próprio João diz que o mundo inteiro jaz no poder do maligno. E é esse mundo e a sua mentalidade que nós não devemos amar. E no decorrer do texto bíblico vai apontar pelo menos 3 motivos ou 3 porquês no qual nós não devemos amar este mundo. O primeiro motivo é: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, a incompatibilidade entre o amor de Deus e o amor a esse mundo. Sim, meus queridos, esse seria basicamente o tipo de amor que Deus odeia. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Meus queridos, Deus, como um ser perfeito, ele ama perfeitamente e ele também odeia perfeitamente. Como o santo, ele ama tudo que é justo, santo e de acordo com a sua vontade e propósito glorioso. Afinal, é dele que vem toda perfeita bondade, justiça e verdade.
Então, logicamente, é claro que ele simultaneamente odeia qualquer ameaça ou coisa que se opõe a essas coisas. O mundo corrompido e depravado tenta se opor aos propósitos de Deus. Ele tenta. O mundo é o oposto, é o contrário daquilo que Deus quer para nós. João Calvino vai dizer mais ou menos o seguinte: até que nossas mentes sejam purificadas, a primeira doutrina, que é a doutrina de amar a Deus, ela pode ser reiterada centenas de vezes, porém sem nenhum efeito. Seria como derramar água numa esfera. Você não consegue ajuntar sequer uma gota, já que não existe nenhum espaço vazio que retenha a água. Em Mateus, capítulo 6, diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, claramente nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Nós não podemos amar a Deus e ao mundo. Nós devemos abrir mão de um. E aqui, João nos adverte: não ameis o mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados, as pessoas não salvas, as pessoas que não têm o amor de Cristo, o amor de Deus, elas pertencem a esse sistema, a esse mundo. Elas são filhas deste mundo. E este mundo, ele não conheceu a Cristo e ele nem conhece a nós. Esse sistema corrompido, esse sistema de trevas, ele odeia a Cristo. Ou no mínimo ele não curte muito o cristianismo. E este sistema de mundo, ele não é o nosso habitat natural, ele não é o habitat natural do crente. A nossa cidadania, ela está no céu. Nós estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Nos atentemos às advertências que a palavra de Deus nos mostra. Em João, aqui está nos dizendo que nós não devemos amar ao mundo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Já em Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alerta é o que não falta, então ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Agora, meus amados, o segundo motivo para que nós não amemos ao mundo é o resultado, é aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Meus amados, o que o João está dizendo aqui é que o presente do mundo, para você que ama ele, são 3 grandes armadilhas fatais. E essas armadilhas, elas estão loucas para arrancar pelo menos ali uma parte da sua perna, que é cristão. As concupiscências da carne são as tentações que nos atacam de dentro para fora. São os desejos mais loucos, depravados, sórdidos. É aquele anseio pelo prazer imediato e corrompido. É colocar na frente os prazeres puramente físicos e carnais. A nossa carne, ela é corrompida. A nossa carne, ela é pecaminosa por natureza. E ela vai estar lá querendo nos devorar, nos desviar da palavra de Deus, nos desviar do caminho de Deus. As concupiscências da carne é a nossa natureza caída. São os impulsos e os desejos que ficam gritando para ser satisfeitos. E aí, quando nós amamos esses desejos, quando nós nos entregamos à vontade da carne, ela se apodera do nosso coração, se apodera das nossas palavras e se apodera das nossas ações. Aí vai desde fornicação, adultério, estupros, incestos, sodomia, e aí junta com farra, com arruaça, com intrigas, violência, mentiras, toda espécie de desonra corporal, moral. E não se engane que desde o mais leve à loucura mais louca, todo mundo que pratica isso tem o seu prazer temporário.
consegue satisfazer alguma espécie de prazer que tem dentro de si. Já a concupiscência dos olhos são as tentações que nos atacam de fora para dentro. William Buckley, ele diz que a concupiscência dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. Ou seja, os nossos olhos corrompidos e depravados, nossos olhos caídos, tudo que verão com uma lente através de uma ótica depravada e corrompida. Se os olhos é a lâmpada do corpo e a janela da alma, se o corpo e a alma estão em trevas, não foram alcançadas pelo amor de Cristo, mas são escravas do amor ao mundo, obviamente os olhos vão só adicionar tentações e corrupções que nós mesmos já temos. A questão geral aqui, meus amados, é que nós tentamos encher com coisas, pessoas, atividades, o vazio que somente Deus pode preencher. Davi viu Betseba e foi lá e adulterou com ela. Meus amados, infelizmente nós somos cristãos, mesmo nós sendo cristãos e Davi sendo cristão, nós ainda sofremos influência da nossa carne corruptível. Estamos em um grande, forçoso, porém maravilhoso processo de santificação. E vez ou outra, a gente vai cair. A gente vai tropeçar ou vai pecar. A questão é o que você faz com isso. Se você vai se lambuzar lá na lama, onde você caiu e vai ficar por lá, ou se através de Deus, através de Cristo e de sua graça, você vai buscar sua capacitação e vai se levantar. Se após pecar, você vai confessar seus pecados, vai se humilhar diante de Deus, vai reconhecer que é pecador e dependente de Cristo e vai se levantar com Cristo. Por isso é tão importante o alerta de João. Então, meus amados, cuidado com as concupiscências da carne, cuidado com os olhos e, por último, cuidado com a soberba da vida. A pessoa soberba, de forma simples, é um charlatão. É a pessoa que atribui a ela mesma aquilo que ela não é. É quase como uma pessoa fake. Talvez por necessidade de aceitação, de aprovação, de bajular o próprio ego, amaciar o próprio ego, essa pessoa soberba, ela vai mostrar para as pessoas aquilo que ela não é, muitas vezes aumentando. É aquela pessoa que quer dar uma de Augusto Nicodemos, mas no fundo é Vitor Azevedo. É a pessoa que quer se amostrar. E a soberba da vida, ela está interligada de muitas outras depravações e pecados. Vaidade, orgulho, arrogância, a mentira, obviamente. E, meus amados, eu espero que não tenha dúvidas aqui que tudo isso que eu falei é ruim. Esse presente que o mundo está lhe dando por amar a ele é algo extremamente ruim. E o versículo, aqui o texto bíblico, ele faz questão de deixar claro que tudo isso não é do Pai, mas do mundo. Por quê? Porque, infelizmente, por nós termos corpos corruptíveis, viver em um mundo corruptível, Satanás está nos rodeando, tentando nos tragar. Muitos cristãos acabam distorcendo a palavra de Deus, acabam distorcendo o que é de Deus, a vontade de Deus, para satisfazer essas concupiscências. O terceiro e último motivo para você não amar ao mundo é por causa da transitoriedade do mundo, contrastado com a eternidade daquele que faz a vontade do Pai. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Meus amados, tudo que esse mundo tem a oferecer é transitório, tudo passa, é que nem um sopro, tudo vai acabar e vai envelhecer. As concupiscências, os prazeres, tudo isso passa e acaba, é limitado. São tesouros fadados à decomposição e ao pó. Em contrapartida, Cristo, Deus, ele está lhe oferecendo tesouros permanentes, tesouros eternos, uma vida eterna, uma vida infinita. João Calvino, ele diz o seguinte: a verdadeira felicidade que Deus oferece a seus filhos é a vida eterna. Portanto, constitui-nos
algo vergonhoso quando nos deixamos amaranhar por este mundo, o qual, com todos os seus benefícios, tão depressa se desvanece. Ele ainda diz que quem busca neste mundo a sua felicidade faz para si uma deplorável e miserável provisão. Meus amados, como cristãos, nós somos peregrinos, somos estrangeiros de passagem neste mundo. Este mundo, ele nos oferece prazeres e satisfações passageiras, vazias, depravadas e deploráveis. Mas Cristo, ele nos dá um prazer e uma satisfação que vai além de tudo isto. Cristo, por ser perfeito, ele também é capaz de preencher perfeitamente os anseios e os vazios do nosso coração. E aqueles que se entregam ao seu doce e cativante chamado eficaz, que largando de mão todo o amor ao mundo e trilham o caminho estreito, estes alcançarão a vida eterna. Oremos. Senhor Deus e Pai, enche-nos do teu amor, ao mesmo tempo que nos esvazia completamente do mundo. Ó Deus, dai-nos força e fé para fugirmos do maligno, fugirmos do pecado e suportarmos o peso da nossa carne corrompida e depravada. Senhor, desenvolve em nós corações humildes e dispostos a reconhecer os nossos pecados, os nossos erros e também a nos humilharmos e pedirmos o teu perdão. Corações dependentes e sedentos pela tua misericórdia. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.